o MEC proibiu a criação de novos cursos de direito no Brasil na modalidade de ensino à distância, EAD. Se você clicou aqui para assistir esse vídeo, muito provavelmente você já viu alguma notícia a respeito, e esse vídeo aqui não é mais um vídeo sobre a notícia. É mais uma conversa sobre a própria qualidade do ensino jurídico no Brasil, a própria qualidade dos profissionais do direito que estão hoje atuando no Brasil, o que isso significa em termos de impacto na qualidade da tutela de direitos da própria população brasileira mesmo. Hoje a gente vive numa era de comoditização dos profissionais do direito. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, tem muita gente assistindo os vídeos aqui que não é inscrito. Eu te peço que você se inscreva nesse canal. Se você já viu algum outro vídeo, se clicou para assistir esse, é porque provavelmente você está gostando aí. Então, cara, não custa nada, deixa um like e se inscreve para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Eu me chamo Bruno Albuquerque, sou criador do canal Habeas Vox, aqui no YouTube e também no Instagram. Mas então, vamos falar sobre esse assunto. Proibição da criação de novos cursos de direito na modalidade de ensino à distância. Eu gravei um outro vídeo, um dos primeiros vídeos aqui desse canal, que era sobre faculdades de direito, sobre a sua importância para a carreira profissional que a pessoa decide seguir depois. Tem alguma importância a faculdade de direito na sua trajetória profissional futura? Naquele vídeo eu apresentei a minha conclusão de que não importa. Comecei minha faculdade aqui em Brasília, numa instituição que não tem muito prestígio. Acabei no meio do curso fazendo uma transferência para a Universidade Católica, que também não é lá essas coisas, mas é uma instituição assim, porque quando a gente fala de faculdade de direito, de renome, a gente está falando de a Faculdade do Largo de São Francisco, de São Paulo, Faculdade de Direito de Recife. Então, assim, o ensino jurídico hoje no Brasil, nos últimos 15, 20 anos, ele foi muito popularizado. Então, houve uma explosão de novas instituições se habilitando junto ao Ministério da Educação para poder oferecer esse curso. E isso fez com que mais pessoas tivessem acesso ao curso de Direito e mais pessoas pudessem obter ali a graduação que é necessária para atuar em profissões relacionadas ao direito. Isso refletiu, num primeiro momento, no número expressivo de pessoas reprovadas no exame de ordem, que é o primeiro filtro profissional para quem deseja ser advogado. A gente começou a visualizar muita gente que, por exemplo, era bacharel e não exercia nenhum tipo de profissão jurídica, porque não conseguia passar na OAB, e como a OAB é o básico do básico, não conseguia nenhum outro tipo de profissão nesse meio. Então, essa crise ela não é de hoje. Já faz alguns anos que situações como essas estão acontecendo. E mesmo para aqueles profissionais que conseguem ali se aprovar na OAB, você vê que a advocacia hoje ela está muito inflada. E esse fenômeno ele já aconteceu em outras áreas do conhecimento, por exemplo, engenharia. Virou até meme, o cara que faz engenharia para ser motorista de Uber. Existem muitos profissionais de engenharia aí ociosos, não conseguem atuar na área de formação e acabam buscando outras alternativas para conseguir ali o seu sustento. E isso tem, de certa forma, acontecido também no direito. A culpa é só da criação desenfreada de cursos, tanto presenciais quanto o que poderia acontecer se fosse permitido pelo MEC a criação de cursos na modalidade de ensino à distância? Cara,
não acho que a culpa seja apenas da criação desenfreada de cursos. Na minha visão, o cara que entra numa faculdade de Direito, ele entra... E isso também se aplica a qualquer tipo de graduação, ainda com uma mentalidade que não é preparada para estudos mais aprofundados, seja ali de filosofia, tanto que a gente tem essas matérias no início de qualquer graduação, filosofia, direito você vai ter ali introdução ao estudo do direito, vai ser apresentado a pensadores da antiguidade, pensadores aí mais contemporâneos, Norberto Bobbio, Miguel Reale, vai pegar ali Locke, Foucault, essa coisa que assim, cara, até hoje eu não sei se eu tenho muita aptidão para parar e ler uma obra dessas. Eu não acho que seja uma leitura agradável, embora seja necessária. Mas a gente é apresentado a esse contato muito cedo numa graduação e acaba não desenvolvendo esse pensamento crítico no momento que seria adequado. Então, a pessoa ela entra na faculdade sem essa predisposição para se aprofundar nos estudos que são necessários, vai fazendo tudo nas coxas, chega no final do curso, conseguiu ser aprovado ali nas avaliações a cada semestre e obtém ali o seu grau de bacharel em Direito, que na prática não significa nada. Muita gente consegue também fazer ali a prova da OAB e obtém a sua diplomação para poder exercer a advocacia, o que também não significa nada. Porque em seguida essa mesma pessoa vai ali, abre seu escritório e vai passar anos sofrendo, ralando para conseguir clientes, muitas vezes não consegue, ou então quando consegue, acaba praticando equívocos, erros que são normais para quem inicia em qualquer profissão, mas apesar de serem normais, é necessária uma evolução constante e muita gente não consegue. Muita gente está ali 10, 15 anos de exercício profissional e continua praticando os mesmos erros. Acha que é uma vítima do sistema, acha que é o juiz que é obrigado a ler a petição que você escreve com uma linguagem ultrapassada, com uma linguagem cansativa, que não consegue capturar a atenção do leitor, que não consegue fazer com que o leitor sinta vontade de ler e, em razão disso, a forma como você atua, ela tem muito pouca importância em termos de persuasão do julgador, em termos de convencimento para que a pretensão do cliente que você apresenta possa ser acolhida. Isso a gente está falando de comoditização das profissões do direito. Todo mundo acaba... Aqui a gente fala mais sobre a advocacia, né? Porque as outras profissões jurídicas, modalidade de ingresso é por meio de concurso público. Então, se a gente vai falar de comoditização dessas profissões, a gente tem que falar basicamente da advocacia. Porque ela é a profissão que tem a barreira de entrada mais baixa. Para você se tornar juiz é muito mais difícil do que para você se tornar advogado. Então, se você tem uma barreira de entrada muito baixa, a partir do momento em que você admite que por ano 40 mil novas pessoas se tornam advogados, você vai ver que os erros exercidos na advocacia serão muito maiores do que os erros que serão cometidos no exercício da judicatura por um juiz, por exemplo, que também ocorre com alguma frequência. Já até tem vídeo aqui nesse canal sobre isso, do juiz que escrevia suas sentenças com IA. Mas enfim, o que a gente está falando é sobre essa comoditização. Se todos os profissionais oferecem a mesma coisa, se todos oferecem, você quer se divorciar, por exemplo, a pessoa quer divorciar, ela vai no primeiro advogado, ele cobra ali 12 mil para fazer um divórcio litigioso. Aí não, 12 mil tá caro, vou em outro.
Então, no segundo advogado, ela se depara com um preço de 11 mil. No terceiro advogado, ela 14 mil. Até que ela encontra um que faz por 7. E o serviço jurídico oferecido pela advocacia, nesse caso, que é a representação judicial para obtenção de um divórcio, esse serviço se torna uma commodity. É uma guerra por preços, realmente. Porque commodity é aquela noção de que a saca de arroz. Quanto está a saca de arroz hoje no mercado? A saca de arroz ela é, sei lá, 14 dólares. Então, se tiver alguém oferecendo a mesma saca de arroz por 8 dólares, você vai pagar 8 dólares, porque arroz no fim do dia é arroz. Arroz é arroz. Então, se o seu serviço jurídico ele é uma commodity, você vai simplesmente brigar por preço. Porque as pessoas, quando elas percebem que o mesmo serviço é oferecido por um valor mais baixo, ela vai pagar menos. Ela vai escolher aquele que custa menos. A lógica que eu quero apresentar aqui é essa. É a de que o serviço jurídico oferecido por um profissional, ele precisa ter um diferencial. Como você apresenta aí o seu serviço para potenciais clientes? Se a sua forma de prospecção é igual a de todo mundo, se a sua forma de fechamento é igual a de todo mundo, se a sua forma de comunicação com os clientes é igual a de todo mundo, se o seu serviço é igual ao de todo mundo, meu amigo, no fim do dia você vende uma commodity. O serviço jurídico é uma commodity. O que você pode oferecer de diferente? Como você pode apresentar aquilo que você faz de uma forma diferente? A gente vê, por exemplo, pessoas que usam modelos de petição. Isso era mais comum até alguns anos atrás. Joga ali no Google modelos de petições cíveis, modelos de petição de consumidor, modelos de petição para processos que envolvam direito de saúde. Então, você pega um modelão básico ali para oferecendo a mesma coisa que todo mundo. O profissional que ele tem a habilidade de oferecer algo com exclusividade, de uma maneira que ninguém mais é capaz de fazer, é o profissional que se destaca em qualquer mercado, e principalmente no mercado jurídico. Eu acho que o fato do Ministério da Educação proibir a criação de cursos de direito à distância é uma tentativa de fazer com que menos profissionais com uma qualificação reduzida, com uma qualificação mais baixa, ingressem no mercado e fiquem ociosos e ofereçam serviços jurídicos de baixa qualidade. Isso é interessante, mas não é a principal forma de combater esse problema. E esse vídeo também não pretende apresentar uma forma de política pública para combater esse problema, não. Ele é mais particular aqui, para você que me escuta, e visa mais uma conscientização acerca disso, para que você procure enxergar o seu serviço jurídico com algum diferencial. Tenha algum diferencial. Pense em oferecer o seu trabalho como um diferencial que ninguém mais pode oferecer. Essa é a nossa conclusão principal aqui. Esse negócio de faculdade de Direito é complicado. Essa faculdade da qual eu saí, porque não é uma faculdade muito renomada, eu conheço duas pessoas de lá, que um hoje é consultor legislativo na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, né? Um dos cargos públicos que paga melhor no país, e o outro é promotor de justiça. Eu saí de lá, fui para a Católica e hoje eu sou analista judiciário. A gente pode olhar friamente para os fatos e perceber que os dois que ficaram lá se tornaram muito mais bem-sucedidos em termos de carreira profissional do que eu. Porque a faculdade, no fim das contas, quem faz é quem estuda, pô.
você vai ter contato ali com conteúdo programático, seja presencialmente ou à distância, e se você vai estudar ou não, cara, isso é problema seu. Eu fiz uma pós-graduação à distância pela Estácio. Cara, eu tive contato com os maiores nomes do direito constitucional no Brasil. Eu acredito que ela foi muito positiva, eu pude desenvolver um conhecimento nessa área que eu não tinha antes, pude aprofundar e realmente absorver o que se espera de um curso de pós-graduação para obtenção do grau de especialista. Eu te convido a deixar aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda ou discorda, mas a minha visão é essa: a faculdade, seja ela presencial ou à distância, tem pouca relevância. O que vai importar, no fim das contas, é a aplicação daquele estudante, se ele vai realmente se dedicar aos estudos e desenvolver o conhecimento da forma como é necessário, ou se ele vai ser só mais um que depois de 5 anos vai cair solto no mercado, ficar num limbo sem ter condições de exercer a profissão, ou se tiver, se vai ser só mais um a oferecer uma commodity no mercado concorrido e altamente saturado. Deixa um like aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.